Namu Myo Horenge Kyo, Namu Myo Horenge Kyo, Namu Myo Horenge Kyo. Eu me integro ao Sutra do maravilhoso ensinamento. Eu me integro ao Sutra do maravilhoso ensinamento. Eu me integro ao Sutra do maravilhoso ensinamento. Esplendor universal, Rei da sabedoria profunda como o oceano e elevada como a montanha, sobre flor de lótus ornada por 7 tesouros. Símbolo do tesouro, Rei dos seres celestiais, visto com alegria por todos, estandarte irradiando centenas de milhares de luzes. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Essa recitação é protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-la. As opiniões errôneas e as eventualidades desde o nascimento até a morte não podem corrompê-la. Namu Myo Horenge Kyo, Namu Myo Horenge Kyo, Namu Myo Horenge Kyo. Eu me dedico ao universalmente honrado Shakyamuni, benfeitor e mestre eternamente iluminado. Eu me dedico à sagrada Torre do Buda, tesouros imensuráveis, que nos comprova o Sutra do Lótus e a todo Buda existente nas 10 direções. Eu me dedico aos Nyorais, luz do sol e da lua, brilho da flor de lótus, próprio desenvolvimento, luz radiante, símbolo da fama, luz dourada do mundo terrestre, fragrância do sândalo tamara, grande sabedoria transcendental, esplendor do ensinamento, esplendor universal, Rei da sabedoria profunda como o oceano, e elevada como a montanha sobre a flor de lótus ornada por 7 tesouros. Símbolo do tesouro, Rei dos seres celestiais, visto com alegria por todos, estandarte irradiando centenas de milhares de luzes. Rei da dignidade irradiante, límpido esplendor do sol e do luar, e pura sabedoria como a flor de lótus, e o Rei das constelações, que além de Nyorais são intitulados, dignos de oferenda e culto, completamente iluminados, perfeitos em conhecimento e ação, plenamente libertos, conhecedores do mundo, insuperáveis, condutores dos homens, instrutores dos seres celestiais e dos homens, Budas e universalmente honrados, e todo o universo possa se integrar ao maravilhoso ensinamento. Eu me dedico ao Nichiren, grande Bosatsu, o eminente percursor, sábio e amplo pregador do Sutra do Lótus, ao Bosatsu prezador, benevolente e compassivo, pregador dos significados profundos. Eu me dedico aos Bosatsus, luz magnífica, potencial vasto como o universo, excelência universal, Mondiu Serri, rei do medicamento, nobre medicamento, Miroku, doador destemido, constante diligência, som magnífico e atento às vozes do mundo. Eu me dedico ao grande Brahma, soberano celeste, ao Indra, soberano celeste, e à princesa do soberano dragão do oceano. Eu me dedico aos deuses tutelares dessa região. Eu me dedico a todos os grandes Bosatsus, seres celestiais e bons espíritos terrestres. Namu Myo Horenge Kyo, Namu Myo Horenge Kyo, Namu Myo Horenge Kyo. Que eu possa superar meu coração e pensamentos desvairados, que as faltas cometidas por mim inadvertida e inconscientemente dissolvam-se como o orvalho ao calor do sol matinal. Que todos os Budas e seres celestiais estejam comigo para me dispensar proteção. Namu Myo Horenge Kyo, Namu Myo Horenge Kyo, Namu Myo Horenge Kyo. Transferência de méritos, que possam ser superadas as faltas cometidas inadvertida e inconscientemente, bem como o coração e os pensamentos desvairados de meus ancestrais e de todos aqueles que estão inscritos no registro de nomes póstumos, de todos os espíritos cultuados no dia de hoje, de todos os espíritos relacionados com meus familiares e de todos os membros de minha família. Lerei agora os sutras sagrados, não com minhas forças,
mas sim com a graça de todos aqueles, desde os Budas até os seres celestiais. Que esses, ouvindo a leitura desse sutra, façam despertar em mim, em todos, o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora. Namo Myo Renge Kyo, Namo Myo Renge Kyo, Namo Myo Renge Kyo. Sutra do Significado Imensurável, capítulo 3, as 10 virtudes, a primeira virtude. Assim disse Buda: ó filhos de boa intenção, a prática deste sutra pode despertar o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora nos bodhisattvas que ainda não aspiram. A benevolência nos impiedosos, grande compaixão nos que tiram a vida de outros seres, o contentamento nos ciumentos, o desapego nos apegados, a caridade nos avarentos, a humildade nos arrogantes, a paciência nos coléricos, a perseverança nos indolentes, a aspiração à tranquilidade através da meditação nas pessoas de mente inquieta, a sabedoria nos ignorantes, o desejo de conduzir outros ao caminho, naqueles que ainda não o fazem, a vontade de praticar as 10 ações virtuosas, naqueles que cometem as 10 ações maléficas, o desejo de almejar a constância imutável, naqueles que são apegados a fenômenos inconstantes, a determinação naqueles que facilmente se desencorajam, o desejo de se libertar das imperfeições, naqueles que as possuem demasiadamente, e o desejo de eliminar as ilusões, naqueles que são dominados pelas mesmas. Ó filhos de boa intenção, essa é chamada a primeira virtude e o poder transcendental deste sutra. Namo Myo Renge Kyo, Namo Myo Renge Kyo, Namo Myo Renge Kyo. Sutra do método da prática pela meditação sobre o Bodhisattva Excelência Universal. Se há ilusões do sentido da visão e os olhos estão impuros, maculados pelos distúrbios kármicos, recita com afinco o sutra do grande veículo e medita sobre o real aspecto dos fenômenos. Isso é chamado extinção do mau karma, através da purificação da visão. Quando o sentido da audição percebe sons confusos e discordes, destrói o princípio da harmonia. Isso faz a pessoa enlouquecer como um símio tolo. Recita com afinco o sutra do grande veículo, meditando sobre a mutabilidade constante e interdependente da existência, sendo isso a vacuidade e a ausência de forma que é o ensinamento. Assim extinguirás definitivamente todos os empecilhos kármicos e obterás a audição transcendental, capaz de ouvir sons vindos das 10 direções. O sentido do olfato almeja variados odores, despertando o desejo para o contato. Esse olfato desordenado e iludido produz numerosas impurezas, devido à sua própria contaminação. Se recitares o sutra do grande veículo, contemplando a realidade última dos fenômenos, poderás livrar-te dessa contaminação por toda a eternidade. Sentido do paladar provoca mau karma através de 5 tipos de palavras inadequadas. Se desejares obter autocontrole, pratica com afinco a compaixão e a benevolência e, pensando na genuína tranquilidade do ensinamento, liberta-te de todos os pré-julgamentos e falsas distinções. O sentido mental é semelhante a um símio inquieto, que nem por um instante conhece a imobilidade. Se quiseres dominá-la, recita com afinco o sutra do grande veículo, meditando sobre o grande corpo iluminado dos Budas, sobre seu poder, sua impavidez e outras habilidades. O corpo é a base das forças motrizes. Os sentidos comparáveis a 6 rebeldes vagueiam desimpedidamente em seu interior, semelhantes à poeira que é levada pelo vento. Se quiseres te libertar dessa condição negativa e manter tua mente tranquila e livre, permanecendo sempre na cidadela do Nirvana, recita com afinco o sutra do grande veículo e pensa naquilo que origina os bodhisattvas. As inumeráveis habilidades perfeitas serão obtidas através da meditação sobre o real aspecto dos fenômenos.
Esses são denominados os 6 sentidos. O oceano de todos os empecilhos kármicos é criado por percepções ilusórias. Se realmente quiseres purificá-los, senta-te em meditação e pensa no real aspecto dos fenômenos. Então todos os empecilhos kármicos se dissolverão à luz da sabedoria, tal como o orvalho que se dissolve ao sol da manhã. Por isso, deve-se praticar com afinco a purificação dos 6 sentidos. Namo Myo Renge Kyo, Namo Myo Renge Kyo, Namo Myo Renge Kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 2 das habilidades. Nessa hora, universalmente honrado Shakyamuni saiu calmamente de seu estado de meditação e, dirigindo-se a Shariotsu, disse: a sabedoria dos Budas é profunda e imensurável. Portanto, a sabedoria é difícil de ser compreendida e franqueada. Nenhum dos que ouvem o ensinamento sem aspirar à iluminação, nem os que o buscam com fins egoísticos conseguem alcançá-lo. Por quê? Por quê? Porque os Budas outrora aproximaram-se de incontáveis milhares de outros Budas, praticaram todos os ensinamentos dos inumeráveis Budas, esforçaram-se com perseverança e, como se tornassem universalmente conhecidos, assimilaram o profundo e incomparável ensinamento, sendo a intenção dos Budas difícil de ser compreendida, pois o ensinamento é pregado de acordo com as circunstâncias. Ó Shariotsu, desde que atingi a realização búdica, tenho pregado através de inúmeros exemplos e alegorias. Tenho empregado incontáveis habilidades para orientar os seres viventes, libertando-os de seus apegos. Por quê? Porque os Budas já alcançaram o perfeito domínio das habilidades, da sabedoria e da perspicácia. Ó Shariotsu, a sabedoria e a perspicácia dos Budas são vastas, profundas, imensuráveis e sem impedimentos. Eles têm poder, audácia, capacidade de concentrar-se, libertar-se e entrar em estado de meditação, os quais são profundos e infinitos, e alcançarem plenamente esse ensinamento sem precedentes. Ó Shariotsu, os Budas possuem excelente discernimento, pregam o ensinamento de maneira hábil, emitem palavras suaves e alegram o coração dos seres viventes. Ó Shariotsu, em suma, os Budas assimilaram este ensinamento imensurável, infinito e sem precedentes. Vou me deter, Shariotsu, não devo continuar a pregar. Por quê? Porque a realização alcançada pelos Budas é um ensinamento único e incomparável, infinito e sem precedentes. Apenas os Budas podem conhecer plenamente o real aspecto dos fenômenos, como são suas características, sua natureza, sua substância, seu potencial, sua função, suas causas, seu condicionamento, seus efeitos, suas consequências e, em sua sabedoria, cada um é a mesma unidade. Namo Myo Renge Kyo, Namo Myo Renge Kyo, Namo Myo Renge Kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 12 da Devadatta. Disse o Buda aos monges: se no futuro homens e mulheres de boa intenção ouvirem esse capítulo sobre Devadatta do Sutra do Lótus, se nele crerem com fé respeitosa, pura e isenta de dúvidas, não cairão nos infernos do mundo dos espíritos famintos ou na condição animal. Nascerão na presença dos Budas das 10 direções, em local onde ouvirão constantemente esse sutra. Se nascerem nos mundos celestiais ou no mundo dos seres humanos, desfrutarão de perfeita e inefável felicidade. Se diante dos Budas surgirão espontaneamente dentro de flores de lótus. Namo Myo Renge Kyo, Namo Myo Renge Kyo, Namo Myo Renge Kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 16, duração da vida do Nyorai. Desde que alcancei a condição de Buda, passaram-se incontáveis miríades de ciclos cósmicos. Durante
esses ciclos cósmicos tenho pregado constantemente o ensinamento, instruindo incontáveis miríades de seres viventes, inspirando-os a ingressarem no caminho de Buda. Como um dos meios para ingressá-los, tenho-lhes mostrado minha extinção, mas na realidade sempre aqui permaneço pregando o ensinamento. Embora eu esteja próximo de seres viventes com meus poderes transcendentais, eu os impeço de me verem. Os seres assistindo minha extinção cultuam minhas relíquias e, tomados de saudade, anseiam avidamente por mim. Quando os seres se tornam sinceros, maleáveis e receptivos em seu desenvolvimento de encontrar o Buda, não hesitam em arriscar seu corpo e sua vida. Nessa hora, em companhia dos montes, manifesto-me no pico dos abutres e dirijo-me aos seres dizendo-lhes: permaneço sempre aqui sem me extinguir, mas como possuo o poder das habilidades, mostro-lhes tanto a extinção como a não extinção. Também em outras localidades, se houverem seres que me respeitem e sigam, entre eles prego o ensinamento supremo. Não tendo percebido isto, vós apenas pensais que eu me extingui. Vejo os seres viventes imersos no mar do sofrimento. Então não manifesto minha forma para que se tornem ávidos por mim. Quando os vejo ansiosos por mim, manifesto-me e lhes prego o ensinamento. Tais são os meus poderes transcendentais. Durante incontáveis ciclos cósmicos tenho permanecido no pico dos abutres e outros lugares. Mas quando esse ciclo de vida chegar ao fim e os seres viventes sentirem-se envolvidos pelas chamas, essa minha terra permanecerá segura e tranquila, repleta de seres celestiais e humanos. Nela há bosques e jardins, palácios e torres, tudo ornado com variadas joias. Numerosas são as árvores ornadas de joias e repletas de flores e frutos. Ali os seres se entregam à alegria e ao prazer. Os seres celestiais tocam tambores. Namo Myo Renge Kyo, Namo Myo Renge Kyo, Namo Myo Renge Kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 16. A duração da vida do Nyorai. Desde que alcancei a condição de Buda, passaram-se incontáveis miríades de ciclos cósmicos. Durante esses ciclos cósmicos, tenho empregado constantemente o ensinamento, instruindo incontáveis miríades de seres viventes, inspirando-os a ingressar no caminho do Buda. Como um dos meios para ingressá-los, tenho-lhes mostrado minha extinção, mas na realidade sempre aqui permaneço pregando o ensinamento. Embora eu esteja próximo aos seres viventes com meus poderes transcendentais, eu os impeço de me verem. Os seres assistindo minha extinção cultuam minhas relíquias. Tomados de saudade, anseiam avidamente por mim. Quando os seres se tornam sinceros, maleáveis e receptivos em seu desejo de encontrar o Buda, não hesitem em arriscar seu corpo e sua vida. Nessa hora, em companhia dos montes, manifesto-me no pico dos abutres e dirijo-me aos seres dizendo-lhes: permaneço sempre aqui sem me extinguir, mas como possuo o poder das habilidades, mostro-lhes tanto a extinção como a não extinção. Também em outras localidades, se houverem sempre seres que me respeitem e sigam, entre eles prego o ensinamento supremo. Não tendo percebido isto, vós apenas pensais que eu me extingui. Vejo os seres viventes imersos no mar de sofrimento. Então não manifesto minha forma, para que se tornem ávidos por mim. Quando os vejo ansiosos por mim, manifesto-me e lhes prego o ensinamento. Tais são os meus poderes de discernimento. Tais são os meus poderes transcendentais. Tais são os meus poderes transcendentais. Durante incontáveis ciclos cósmicos, tenho permanecido no pico dos abutres e outros lugares. Mesmo quando esse ciclo de vida chegar ao fim e os seres viventes sentirem-se envoltos pelas chamas,
essa minha terra permanecerá segura e tranquila, repleta de seres celestiais e humanos. Nela há bosques, jardins, palácios e torres, tudo ornado com variadas joias. Numerosas são as árvores, ornadas de joias, repletas de flores e frutos. Ali os seres se entregam à alegria e ao prazer. Os seres celestiais tocam tambores, produzindo constantemente variadas melodias e fazem cair chuvas de flores mandarava sobre Buda e a multidão dos seres. Minha terra pura jamais é devastada, mas os seres viventes veem-na como se estivesse sendo destruída pelo fogo, repleta de aflição, terror e sofrimento. Esses seres errantes, arrastados por suas causas negativas, vivem imensuráveis ciclos cósmicos, sem poder ouvir o nome das três joias. Os seres receptivos e honestos, que cultivam as virtudes, sempre veem que aqui estou pregando o ensinamento. Então ensino-lhes que a vida do Buda é imensurável. Para aqueles que após longo tempo finalmente contemplam Buda, digo que Buda é difícil de ser encontrado. Tal é o poder de minha sabedoria. O brilho dessa sapiência atinge imensuráveis distâncias, e a minha vida se estende por incontáveis ciclos cósmicos. Isso foi alcançado após um longo tempo de prática. Vós que deveis possuir sabedoria, não vos deixeis levar pela dúvida. Ela deve ser eliminada para sempre, pois as palavras de Buda não são vãs, são verdadeiras. São como as palavras de um médico hábil que, visando curar seus filhos desvairados, mandou dizer-lhes que morrera, embora continuasse vivo. Ninguém diria ser ele um mentiroso. Da mesma forma, sou o Pai do mundo, que elimina todos os sofrimentos. Estando os seres confusos, digo-lhes que me extinguirei, embora na realidade eu vivo para sempre. Se os seres sempre me pudessem contemplar, tornar-se-iam arrogantes, negligentes e apegados a vários desejos, terminando por cair nos caminhos do mal. Eu sempre sei quais são os seres que praticam ou não o caminho. Assim prego-lhes o ensinamento de várias formas, de acordo com o que é necessário para salvá-los. Sempre tenho o seguinte pensamento: como fazer os seres viventes penetrarem no caminho supremo e alcançarem rapidamente a condição de Budas? Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Capítulo 20. O Bodhisattva Prezador. Houve um Buda em tempos passados, cujo nome era Rei da Dignidade Radiante. Imensuráveis eram suas forças transcendentais, e a todos ele guiava e orientava. Seres celestiais, homens e nagas o reverenciavam. Depois de sua extinção, quando o ensinamento estava a ponto de se findar, houve um Bodhisattva de nome Prezador. Nessa época, monges e monges, leigos e leigas, mostravam-se apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos. O Buda Prezador procurou-os por várias vezes e lhes dirigiu a palavra: eu jamais vos mostrarei desprezo. Praticais o caminho, pois assim a todos vós sereis Buda um dia. Ouvindo, as pessoas demonstraram desprezo, zombaria, mas ele a tudo suportou com paciência. Ao se aproximar o momento de sua morte, já superados seus erros passados, ele foi capaz de ouvir essa sutra e os seus 6 sentidos foram purificados. Através de sua força transcendental, prolongou sua vida e, a partir de então, pregou amplamente esse sutra, novamente em benefício de todos. A sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos, sendo orientados por esse Bodhisattva,
conseguir permanecer no caminho do Buda. Após findar a sua vida, encontrou ele incontáveis Budas. Através da pregação do Sutra, obteve ele felicidade imensurável. Gradualmente, tornou-se um possuidor de Budas, tornou-se possuidor de todas as virtudes e rapidamente alcançou o caminho de Buda para percorrê-lo. O Bosatsu daquele tempo não é outro senão eu. Aqueles monges e monjas, leigos e leigos, que o ouviram proclamar um dia se tornariam Buda, graças a isso encontraram inumeráveis Budas. Essas pessoas que estão reunidas diante de mim nessa assembleia para ouvir a pregação do ensinamento não são outros senão os 500 Bosatsus, mas os monges e monjas, leigos e leigas de crença pura. Nas vidas anteriores, instruí as pessoas a ouvirem e aceitar esse sutra, o qual é a realidade última. Esclareci e transmiti às pessoas, fazendo-as fixarem-se no Nirvana. Por muitas existências, assim foi conservado esse sutra. Somente após decorridos incontáveis miríades de ciclos cósmicos, um tempo inconcebível, foi possível ouvir esse sutra do Lótus. Somente após decorridos incontáveis miríades de ciclos cósmicos, um tempo inconcebível, os veneráveis Budas pregam esse sutra. Por isso, praticantes que ouvem a pregação desse sutra, depois da morte de Buda, não devem ter dúvidas sobre a sutra, devem empregá-lo amplamente, de todo o coração, para em suas sucessivas existências encontrarem os Budas e rapidamente alcançarem o centro de Buda e percorrê-lo. Namo Myo Renge Kyo, Namo Myo Renge Kyo, Namo Myo Renge Kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 21. Capítulo 21. O poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com os objetivos de alegrar os seres viventes. Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bosatsu, rei do medicamento. Namo Myo Renge Kyo, Namo Renge Kyo, Namo Myo Renge Kyo, Namo Myo Renge Kyo. Ó flor do rei das constelações, a prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, deves contra os poderes transcendentais proteger este sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa uma sabedoria inexprimível, um excelente remédio para os males da pessoa do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir esse sutra, suas doenças se extinguirão e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myo Renge Kyo, Namo Myo Renge Kyo, Namo Myo Renge Kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 25. A universalidade do Bosatsu atenta às vozes do mundo. Quando os seres viventes estão envoltos pelos meios, quando incontáveis sofrimentos os ameaçam, o maravilhoso poder da sabedoria de Bosatsu, atento às vozes do mundo, pode aliviar gradualmente o mundo de seus sofrimentos. Por possuir forças transcendentais e utilizar amplamente
em nenhum dos usar amplamente as habilidades de sua sabedoria. Em nenhum dos mundos que se estendem pelas 10 direções deixa ele de manifestar sua presença. Ele eliminará gradualmente todos os seus sofrimentos, os sofrimentos daqueles que estão enfermos, no mundo dos espíritos famintos, no mundo dos animais, bem como no rompimento, nascimento, morte. É um curso que será dado. Como este compreende o mundo através dessa verdade da sabedoria, da vasta sabedoria, compaixão e benevolência, e ele sempre a ele sempre devemos recorrer e venerar. Ele é um raio de luz pura, puro sem mácula, um sol de sabedoria que rasga as trevas, uma chama que resiste ao verão das calamidades e ilumina amplamente o mundo. Sua vontade, cuja essência é a compaixão, é semelhante ao ribombar do trovão. Seu espírito benevolente é semelhante a uma grande nuvem Sua vontade, cuja essência é a compaixão, é semelhante ao rebombar do trovão. Seu espírito benevolente é semelhante a uma grande nuvem maravilhosa que faz chover o néctar do ensinamento e apaga a chama das paixões. Se um convite te levar ao tribunal, ou se estiveres temeroso, no meio de uma batalha, invoca o poder de Bosatsu atento às vozes do mundo, e todos os teus medos se dispersarão. Possui ele uma voz maravilhosa, uma voz que contempla o mundo, a voz do absoluto, a voz do oceano, a voz superior a tudo que existe no mundo. Por isso ele deve ser lembrado por isso ele deve ser lembrado, deve ser permanentemente lembrado. Não deve ter dúvidas nem por um instante. O Bosatsu atento às vozes do mundo, que possui sabedoria pura, oferece apoio eficaz contra o sofrimento e a morte. Possui ele todas as virtudes, com seu olhar benevolente contempla todos os seres e o oceano de suas virtudes é imensurável. Por isso ele deve ser removido, por isso não, ele deve ser reverenciado. O Sutra do Lótus, o encorajamento pelo Bosatsu, excelência universal. O Bosatsu, excelência universal, as pessoas que no futuro aceitarem e recitarem esse sutra estarão livres da cobiça a roupas, animais, móveis, etc. Suas aspirações são permanecer Suas aspirações não permanecerão sem atendimento. Ainda em suas vidas terrenas obterão felizes recompensas. Se alguém as desprezar e insultar, dizendo que são pessoas loucas, que se entregam às práticas inúteis, que não terão nenhum resultado, como consequência dessa feita, poderá se tornar incapaz de ver a luz da esperança no futuro. Se alguém as respeitar e louvar, ainda em sua vida terrena, obterá as recompensas concretas. Se alguém, vendo os fiéis praticantes de sutra criticá-los maldosamente sobre suas faltas verdadeiras ou falsas,
a luz de Deus a envolverá. Se alguém deles zombar no futuro, a força de Deus os envolverá, os libertará de todos os males físicos, mentais e espirituais. Por isso, ó Bosat, excelência universal, se vires alguém que pratica a sutra, mesmo que esteja distante, deveis te levantar e demonstrar respeito com quem reverencia um Buda. Sutra do método da prática pela meditação sobre o Bosatsu Excelência Universal. Namu Myo Horenge Kyo, Namu Myo Horenge Kyo, Namu Myo Horenge Kyo. Se reis, ministros, sacerdotes, leigos, homens e negócios, demais pessoas buscarem exclusivamente a satisfação de seus desejos, se dedicarem à prática das 5 ações destrutivas, se falarem mal dos sutras do gênero do grande veículo e se cometerem as 10 ações maléficas como consequência de sofrimento, como consequência desses atos, cairão nos caminhos de sofrimento, desencadear mais especialmente do que o desencadear de uma tempestade. Certamente serão precipitados no mais agonizante inferno. Aqueles que desejam superar tais empecilhos kármicos deverão manifestar vergonha, purificar seus espíritos, corrigir suas condutas. Buda disse: